Flávia, eu sou mãe da Maia, de 3 meses e meio. A gente tá usando as fraldinhas de pano modernas na Bebês Ecológicos desde 1 mês e meio, mais ou menos, da Maia de vida. E a gente agora tá testando já fazer a fase de transição, na verdade. Cada dia que passa a gente vai aprimorando mais o uso das fraldas. Quando eu estava no 5º mês de gestação, mais ou menos, eu pensei que era preciso decidir sobre as fraldas e pesquisando um pouco eu entendi que o que tinha mais a ver com o estilo de vida que a gente acredita, e eu gostaria muito que a Maia não tivesse que carregar nenhum karma negativo de usar fralda tradicional. Eu percebi que a escolha das fraldas de pano seriam mais ecológicas, e a gente fez uma pesquisa, entendeu que era viável, e eu fiz um pedido para as minhas amigas, meus amigos que queriam dar algum presente, me presenteasse com as fraldas da Bebês Ecológicos. Eu fiz uma lista de fraldinhas e os acessórios no site, e eu fiz um chá de bebê e a gente ganhou as fraldinhas por lá. Eu pedi para ninguém me dar nenhum presente que não fossem as fraldas, para poder ter um número suficiente para suprir a necessidade dela de 100% das fraldas ecológicas. Então a gente ganhou bastante coisas, e o que eu não tinha ganho eu adquiri depois na loja pessoalmente, eu fui buscar. E aí lá eu pude escolher, entender melhor como que eram cada uma das peças. E aí no comecinho do uso, a Maia nasceu muito magrinha, ela nasceu com menos de 3 quilos, quase 3 quilos, mas a fralda ainda ficava um pouco grande, principalmente nas perninhas dela. E aí por conta disso a gente começou a fazer um revezamento, principalmente à noite eu usava a fralda biodegradável descartável, e aí durante o dia eu usava as fraldas, regulando tudo, e eu usando as fraldas de pano. E aí quando acontecia algum vazamento, aí eu tinha que trocar a roupinha dela inteira, então a gente não fazia isso para todas as trocas. Aí conforme ela foi crescendo um pouquinho, ela chegou mais ou menos nos 3 quilos, a gente conseguiu perceber que a fralda ficou perfeita, principalmente na circunferência da perna, e aí a gente conseguiu usar praticamente o dia todo. E aí agora com a prática, né, eu fui aprimorando e entendendo o limite dela de tempo, o quanto xixi mais ou menos ela fazia, um pouco do horário que ela fazia cocô também eu fui aprendendo. Então a gente foi ajustando e aprendendo na experiência dia a dia mesmo. É isso. Eu aprendi com a prática também que uma fraldinha para ela, pelo menos o máximo de tempo que tem que ficar para não vazar é mais ou menos 1h30. Passando disso, que às vezes é comum que aconteça, porque às vezes ela adormece, adianta a soneca dela às vezes, e aí ela acaba dormindo com uma fralda que já tá com esse tempo de uso, ou perto, né, desse tempo de uso, e aí ela acorda, às vezes tá vazando um pouquinho. Então 1h30 é um tempo bom, mas como eu disse, às vezes passa e ela dorme bastante. Ela ainda é um bebê que dorme bastante, ela faz umas 3 sonecas durante o dia e são longas, às vezes ela chega a dormir até 2 horas, e aí às vezes a gente tem que passar por isso. Mas eu também fiz uma coisa agora, que eu ando com, como chama, protetores que é impermeáveis, igual de trocador, que eu coloco embaixo do lençol quando ela vai dormir, e aí não vaza para o tecido que eu tô deixando ela dormir, um colchãozinho, alguma coisa assim. Então eu não tô sofrendo mais tanto, assim. Eu acho que agora, desconstruindo a coisa toda dos problemas que não iam me atingir,
Eu consegui perceber que é comum que aconteça e por conta disso a gente não sofre mais tanto com tendo que lavar quando vaza muitas coisas, lençóis e colchão e travesseiros, etc. A minha bebê, ela faz muito xixi ainda porque ela é muito novinha, né? Então, mesmo a fralda descartável também vaza. Às vezes ela se mexe e no jeito que ela se mexe, desloca um pouco a fralda e vaza pela lateral. Às vezes a fralda tá muito cheia também, então ela faz muito xixi, vaza também. A coisa da perninha também, mesmo a tamanho P, quando ela usou, que agora aumentou já o tamanho dela, também no começo ficava larguinha, apesar de apertar, a perninha dela ainda também estava frouxa. Agora a gente mudou para um tamanho maior, que é a M, que é a partir de 5 quilos, que é o que ela tá agora. A fralda vai até acho que 8 quilos, então tá bem grande também, então vaza também. É uma coisa que eu entendi que vaza independente do tipo da fralda, é mais pelo comportamento do bebê, tempo de duração da permanência da fralda. Então, tudo isso acontece não só pela escolha, né, do tipo de fralda, mas pelo dia a dia e o que você está vivendo naquela hora. Sobre a questão do volume das fraldas, eu percebi que para a gente poder usar certas roupinhas, a gente tem que comprar um tamanho um pouquinho maior. Porque a fralda de pano faz um volume um pouco maior do que as fraldas descartáveis, e isso é importante que as pessoas saibam que tem que ter um tamanho um pouco maior, né? E a questão dos bores também, para ele poder abotoar, tem que ser um pouquinho maior, as calças tem que ser um pouquinho maior também. Uma coisa que me preocupou no começo foi a questão da postura para amamentar, que pelo volume da fraldinha que fica aqui, né, entre as pernas, quando ela tá seca, ela fica bem volumosa. Então, eu fui questionando isso, entendendo que é uma postura natural do bebê, que fique as perninhas mais separadas mesmo e que isso não faz mal. E conforme o bebê vai fazendo xixi, a fralda vai ficando mais úmida e vai ganhando o formato do corpo e vai ficando mais apertadinha, né, o limite aqui interno das perninhas. Então eu percebi que isso não fazia mal e que era algo que me preocupava no começo. Sobre a questão do tamanho das fraldas, eu achei importante ter as fraldas tamanho recém-nascido, porque eu não imaginava que tamanho que ia nascer minha filha, mas com certeza a fralda, depois que eu vi o tamanho único, achei que ela ficaria muito volumosa num bebê que acabou de nascer. E com a minha experiência disse, né, eu tive uma bebê que nasceu com 3 quilos e mesmo a RN ficou um pouquinho grande, e eu não me arrependi de ter pego as recém-nascidas. Eu tô usando bastante ainda, a Maia tá com quase 4 meses e ainda a gente ainda tem alguns botõezinhos ainda pra ajustar. Então tem um uso que eu considero longo até, para um tamanho de recém-nascido. E ela agora tá bem ganhando peso, tá mais gordinha e tal, e eu sinto que agora que a fraldinha tá perfeita nela, mesmo ela já sendo um bebê já maiorzinho. Eu gostei de ter pego recém-nascido, sim. Até acho que uma fralda até menor, no meu caso que teve uma bebê pequena, logo acho que primeiro mês seria até mais interessante. Eu teria, acho que, usado com certeza também um bom tempo, pelo menos quase 2 meses, um tamanho recém-nascido bem pequenininha mesmo. Eu acho que tem uma coisa bem legal que eu posso contar sobre a questão do cocô, porque como nós mães ficamos muito coladinha com os bebês o tempo todo, eu escutava a hora que a Maia fazia cocô. E o cocô do recém-nascido fazia um barulhinho assim, parecia que tava soltando uma espuminha, pelo menos a Maia
fazia barulhinho, então eu já sabia que eu tinha que trocá-la. E todos os puns e todos os barulhos, né, do intestino dela funcionando, eu tava ali perto e sabia a hora de trocar. Então, eu fazia de tudo para não ficar mexendo muito nela, né, para não, se a fralda tava muito cheia, não vazar. Tudo isso eu fui meio que percebendo com o funcionamento de como era a nossa dinâmica ali, a nossa rotina. E ela fazia bastante cocô no líquido, né, nos 3 primeiros meses. E a gente deixa um baldinho já embaixo do banheiro dela. Eu pego já, coloco o baldinho do lado do trocador quando eu vou trocar de cocô. Coloco lá e às vezes alguma roupinha que suja também. E depois que ela tá prontinha, né, tá sequinha e trocada, eu vou no tanque ou na pia mesmo e passo a primeira água pra tirar o grosso do cocô e já coloco no balde de molho, às vezes só com água mesmo. Se eu tô sozinha em casa, eu faço isso. Se eu tô com alguém em casa, eu ainda consigo lavar na hora mesmo ali com um pouquinho de sabão de coco. E aí no final do dia eu coloco tudo na máquina de uma vez. Mas eu faço questão meio de lavar assim o quanto antes, porque eu acho que é mais fácil depois pra sair a sujeira, né? Mas o cocô dela atinge bastante as fraldas. E uma coisa que eu gostei até do modelo da fralda da Bela Gil é porque as fraldas são pretas. Então a cor, né, da fralda não aparece manchas, né? A gente sabe que tá limpo e tudo, mas com certeza eu achei uma coisa diferente ter também essa opção de, às vezes quando eu sei que tá mais ou menos na hora do cocô, eu coloco a fralda da Bela Gil. Que aí essa eu sei que eu não vou depois ter que ficar, às vezes tendo que coarar ou às vezes ficar de molho muito tempo. Sobre a lavagem, eu coaro algumas fraldinhas, a parte do tecido, né, que são as partes internas, eu coloco num balde com um pouco de sabão de coco e deixo tomando sol ali uma tarde, elas ficam de molho e aí no final do dia eu pego, recolho, enxago e aí coloco tudo dentro da máquina. E na máquina de lavar eu coloco misturado mesmo, porque eu já fiz essa meio pré-lavagem, né? Já tirei o grosso antes do cocô com água, antes de pôr pra coarar. Então quando as roupas e as fraldas que eu coloco tudo junto vão pra máquina, eu faço a lavagem final tudo de uma vez. E como as roupas são pequenininhas também, eu coloco metade da máquina só pra funcionar e economizo mais água e mais sabão dessa forma. E tem dado muito certo pra gente, porque as roupas elas não chegam a ficar ainda muito sujas, né? Ela só mama o leite materno mesmo. E nenhuma roupa chega a ficar encardida, nenhuma fralda chegou a ficar muito encardida ou manchada. Fazendo desse jeito tá funcionando bem pra gente. Eu costumo coarar as fraldas, a parte dos absorventes principalmente. Eu coloco num balde com um pouco de sabão de coco, água e eu coloco no sol. Na minha casa tem uma varanda, eu consigo colocar num sol que bate mais ou menos umas 3 horas, agora que tá aumentando, né, o tempo de sol. E aí no final do dia eu recolho e coloco dentro da máquina, junto com as roupinhas e a parte da capa da fralda. Agora eu vou trocar a fralda da Maia. A gente usou só o absorvente dessa vez. E ela faz mais ou menos 1h30 com essa fraldinha. E agora já ficou com o formatinho das coxas dela. Então eu tiro aqui, coloco do ladinho. E eu vou usar uma combinação agora de absorvente. Eu costumo dobrar com essa partezinha
pra dentro, que eu sinto que eu vou usar uma combinação agora de absorvente com a capa, e eu costumo pegar e dobrar com a parte de algodão pra cima. Essa parte aqui diferente eu ponho pra baixo e eu dobro ela um pouquinho mais larga do que a marcação, para poder ocupar um pouco mais de espaço da capa. Então ela fica mais ou menos assim, só um dedinho sobrando de cada lado. E eu coloco pra dentro dos dois lados, arrumo aqui. Então fica assim. Eu ajusto aqui na perninha dela, vou ajustando. Agora a Maia tá usando nos últimos 2 botões. E eu arrumo aqui na perninha dela também, encontro aqui a dobrinha dela. Isso faz com que ela não vaze por causa dos movimentos dela. Se ela fica muito aqui, aí pode escapar o xixi, porque faz um vão entre a perna e a fralda. E dependendo do modelo, se eu sinto que tá um pouco larguinha aqui ainda, eu vejo que eu posso ajustar um pouco mais. Então aqui eu vou colocar só de um lado mais apertado, já é o suficiente. Então agora ficou certinha. Aqui também. E aí eu não estou mais fechando o body. Tô deixando como se fosse uma camisetinha. E aí eu dobro aqui o body assim. E aí ela tá prontinha. Quando eu sei que a fralda vai permanecer por mais tempo, eu uso essa capinha anti-vazamento, que eu preparo da seguinte forma. Eu pego o absorvente, dobro ele com a parte de algodão pra fora e um pouquinho mais larguinho que a marcação. Coloco dentro da capa anti-vazamento. Eu dou uma ajeitadinha assim. E aí eu coloco sem pôr por dentro da capa, só assim mesmo pra fora. Ajeito aqui nas perninhas dela. A Maia se mexe um pouco, agora às vezes fica um pouco mais difícil. E aqui eu coloco também na mesma quantidade de botões que eu uso quando não precisa da capa anti-vazamento. Só de um lado que eu coloco um pouquinho mais apertado, que eu já vejo que é o suficiente. Aqui nas perninhas dentro eu tenho ajeitado junto na dobrinha da perna dela. Isso faz com que ela não vaze. Vou ajeitando. Fica um pouquinho mais gordinho, mas garante que o vazamento não aconteça. E essa fraldinha aqui, ela já dura mais horas antes de trocar. É bom pra hora de dormir. Acho que umas 4, 5 horas. Se é à noite, assim, eu tô testando ainda pra ver quanto tempo demora. Mas de dia ela fica umas 4, 5 horas. Quando é só xixi, né? É o máximo que eu já deixei de tempo e não vazou nenhuma vez. Uma coisa que eu faço pra poder ajustar bem a perninha em relação aos movimentos é olhar aqui as dobrinhas dela, onde que é a dobrinha da perna mesmo,
com o elástico da fralda, porque isso faz com que quando ela se mexa, o xixi não escape por essa partezinha aqui. Então eu vejo se tá mais larguinha aqui, se precisa às vezes, depois que eu ajustei aqui, apertar mais. Então eu pego aqui e vejo onde é a dobrinha da perna dela e ponho aqui no botãozinho. Aonde eu coloco a fralda, o elástico da fralda é bem na dobrinha da perna, onde costuma ir o elástico da calcinha também da gente. Então eu ajusto aqui e isso faz com que a fraldinha fique bem acompanhando os movimentinhos da perna dela. E aqui em cima eu costumo deixar mais larguinha mesmo, e é bem mais abaixo do que uma fralda descartável comum. Isso faz com que ela tenha mais liberdade nos movimentos. Sobre o uso das pomadas, eu uso a pomada da Veleda, de calêndula. Eu costumo passar um pouquinho quando eu sei que a fralda vai ser um uso mais longo. Então, para sonecas longas que ela tem, ou para hora de dormir também, à noite, eu passo um pouquinho nas dobrinhas e eu sei que essa pomada da Veleda, ela sai com facilidade nas lavagens. Então, eu passo um pouquinho nas dobrinhas, eu passo às vezes aonde vai os botõezinhos, que a pele fica um pouquinho mais ressecada, porque é onde faz mais o movimento. Então, nessa parte aqui, eu costumo passar um pouquinho nas dobrinhas, e além dos lugares dos órgãos sexuais, né? Então, eu uso pomada da Veleda, e ela sai com facilidade. Na lavagem, eu uso sabão de coco líquido ou em barra, que eu costumo esfregar também um pouquinho. A minha principal motivação de ter escolhido usar as fraldas modernas de pano é a questão ecológica. Eu acho muito importante a gente se preocupar com não só com a praticidade, mas com o impacto que nós estamos gerando no mundo. Então essa foi a minha principal motivação. Eu acredito que alguns desafios que possam aparecer no uso, na experiência, são válidos, você ficar determinada e firme nessa proposta, porque isso tudo tem um uso de fralda convencional, tem um impacto muito grande no nosso planeta. Então isso para mim é o principal motivador. Isso que me deixa firme às vezes quando um xixi vaza, um cocô que é difícil às vezes de se preocupar ali na hora de ter que lavar e tudo mais. Para mim vale a pena todo o esforço para que isso não aconteça mais, né, de gerar mais impacto negativo no nosso planeta. A questão da poluição, para mim, muito, me fere muito. Eu acho que isso é o principal, assim. E a questão da Maia, né, não ter nenhuma, vamos dizer assim, já nenhuma dívida com o planeta, foi o que eu quis deixar para ela de melhor, assim, ela começar a vida dela sem estar devendo muito pro planeta, porque a gente já consome muito, né, anda de carro, tem um consumo grande em outras frentes da nossa vida. Então eu gostaria que, sendo a escolha minha, né, ainda sobre a vida dela, que ela pudesse começar uma vida gerando menos impacto negativo, né, sobre o consumo dela. E as fraldas de pano são também, além de tudo, né, da questão ecológica, são melhores para a pele dela, que ela não tem contato com as químicas que estão ali contidas nos produtos que são fabricados das fraldas convencionais. Então isso para mim também é bastante importante, que eu sinto que ela tá com o algodão na pele, tem um toque mais suave, ela não tem assaduras, ela nunca teve nenhuma assadura até hoje. Eu acho que a questão da fralda de pano deixa a pele dela respirar muito mais.
Eu tô bem satisfeita com isso, e fora que elas são muito mais bonitinhas também. Acho as estampas alegres, eu acho que ela fica com um astral mais alegre também. E pra mim, o que eu gostaria de dizer para as mães que estão pensando em usar a fralda de pano, que elas saibam que é um desafio, às vezes, encontrar um ajuste perfeito no corpo do bebê, que se transforma muito rapidamente. Então, se o seu bebê for um pouquinho mais magrinho, ter um pouquinho mais de paciência, porque o ajuste é mais refinado mesmo com o tempo. Se seu bebê é mais gordinho, ele já vai começar usando do tamanho certinho, então talvez a questão do peso tem que ser observada com atenção. A questão das roupas que devem ser pensadas para um tamanho ser um pouquinho maior, para caberem certinho as fraldas de pano, que tem um volume maior no bumbum, para você não deixar de usar nenhuma roupinha que você goste por conta disso, já pensar em comprar um pouquinho maior mesmo. Acho que é uma coisa importante. E saberem que nem sempre vai ser fácil, independente da sua escolha, seja a fralda de pano ou a fralda descartável. Ambas vão vazar, ambas vão ter os seus desafios, e você vai encontrando o jeito certo de usar na prática mesmo. E cada uma com o seu motivo, mas com certeza de uma forma geral, assim, eu acho que a fralda de pano é menos prejudicial pro planeta e pro seu bebê. Isso para mim já é motivo suficiente para me esforçar e saber que um vazamento ou outro não vai ser o que vai fazer eu mudar de ideia na minha escolha.